número de mortos devido a um incêndio num lar de idosos em Tuzla, Bósnia, subiu para 13. Declarou, portanto, o hospital da cidade daquele país. 11 pessoas morreram durante a noite de terça-feira para quarta, sufocadas pelo fumo e pela intoxicação por monóxido de carbono, segundo os resultados iniciais das autópsias divulgados pela Procuradoria da cidade, que fica no nordeste do país. Outras 2 vítimas morreram depois de terem sido transportadas para o hospital e entre os 35 feridos, incluindo um polícia, 10 continuam hospitalizados, 3 destes nos cuidados intensivos, declarou a mesma fonte. Entre as 13 vítimas, a mais nova tinha 67 anos e a mais velha 96. O incêndio deflagrou por razões ainda desconhecidas no 7º andar de um edifício que albergava um lar de idosos, muitos dos quais estavam doentes e incapazes de sair de cama. O diretor do lar demitiu-se após o incêndio, que várias autoridades bósnias descreveram como uma catástrofe. Na quinta-feira foi decretado um dia de luto na Federação da Bósnia e Herzegovina, uma das 2 entidades que compõem o país, sendo a outra a República Sérvia-Bósnia. No Oriente Médio, Israel descobriu um depósito repleto de armas e equipamentos explosivos do Hamas. O governo de Jerusalém também confirmou a morte de mais um terrorista do grupo. Israel anunciou hoje que o terrorista responsável por manter 6 reféns em cativeiro na faixa de Gaza foi morto na semana passada. Segundo o exército israelense, Zaid Zak al-Hadi foi eliminado em um bombardeio que foi uma resposta a um ataque do Hamas que violou o cessar-fogo. Dos 6 reféns mantidos pelo terrorista, 5 foram libertados no mês passado. Um deles, Maxim Harkin, revelou em entrevista ter sido espancado pelos sequestradores em pelo menos 5 ocasiões no cativeiro. Hoje, as tropas israelenses na faixa de Gaza apreenderam um depósito repleto de armas e equipamentos explosivos do Hamas. Agora à noite, o grupo terrorista entregou mais um corpo às autoridades israelenses que vão fazer o trabalho de identificação. 7 reféns mortos ainda não foram devolvidos desde o início do cessar-fogo. Na madrugada de hoje, Israel identificou o corpo do sargento Itai Chen, que foi entregue na noite de ontem. Chen, que também tinha nacionalidade americana, foi morto e sequestrado em combate contra os terroristas que invadiram Israel em outubro de 2023. Explosões foram ouvidas perto de Khartoum e Omdurman durante esta madrugada. O incidente aconteceu um dia depois do anúncio de uma trégua entre o exército e os paramilitares. Testemunhas relataram explosões perto de Khartoum, capital do Sudão, controlada pelo exército, poucas horas depois dos paramilitares das Forças de Apoio Rápido anunciarem um acordo de trégua humanitária. Moradores de Omdurman disseram à agência France Presse que as detonações ocorreram junto a uma base militar e a uma central elétrica, causando cortes de energia. Em Atbara, a norte, foram avistados drones alvejados por sistemas de defesa aérea. Até ao momento, não há vítimas registradas e nenhuma das partes comentou o incidente. O Sudão vive uma guerra civil desde abril de 2023 que já provocou dezenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, segundo a Organização das Nações Unidas. Na Indonésia, pelo menos 54 pessoas ficaram feridas esta sexta-feira após uma explosão perto de uma escola na capital Jakarta, declarou o chefe da polícia local, sem adiantar pormenores sobre a causa. A explosão ocorreu perto de uma escola secundária, disse o responsável, acrescentando que a polícia já isolou a área. A polícia está a conduzir uma investigação local, disse o responsável, referindo que uma equipa antibombas da polícia de Jakarta estava no local para determinar a causa da explosão. Além disso,
Conforme acrescentou o chefe da polícia, foram instalados serviços de emergência em 2 hospitais para ajudar as famílias a localizar as vítimas feridas. Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 3 estão desaparecidas depois do tufão Kalmaeg ter atingido o centro do Vietnã na quinta-feira, provocando ventos violentos, chuvas torrenciais e destruição generalizada. As autoridades confirmaram 3 mortes em Dak Lak e 2 em Gia Lai, enquanto 6 pessoas ficaram feridas. Em Quang Ngai, equipas de resgate continuam a procurar desaparecidos. Segundo os meios de comunicação social vietnamitas, 52 casas colapsaram e cerca de 2.600 ficaram danificadas, muitas delas com os telhados arrancados. A tempestade também afetou infraestruturas essenciais, incluindo redes elétricas que deixaram 1,6 milhões de agregados familiares sem energia. O Kalmaeg chegou ao Vietnã poucos dias depois de devastar as Filipinas, onde causou pelo menos 188 mortes e 135 desaparecidos, antes de seguir para o mar da China Meridional. Os aeroportos dos Estados Unidos estão enfrentando cancelamentos de até 10% das decolagens devido à paralisação do governo. E os cancelamentos ocorrem em 40 dos maiores aeroportos, incluindo os em Nova York e também Los Angeles. Cerca de 13 mil controladores de voo e 50 mil agentes da Administração de Segurança no Transporte estão há 37 dias sem receber salários por causa da paralisação do governo. 40 dos maiores aeroportos do país serão afetados, em cidades como Nova York, Los Angeles e Chicago. Donald Trump afirmou que a medida é necessária para garantir a segurança no espaço aéreo. Segundo a imprensa americana, os cancelamentos podem começar em 4% e aumentar 1% a cada dia, caso a paralisação continue. Cerca de 750 mil funcionários federais estão de licença temporária ou sem receber salários por causa da paralisação parcial, ou shutdown, como se diz por aqui. Isso acontece quando o Congresso não chega a um acordo sobre quanto o governo pode gastar no ano fiscal de 2026, que começou em outubro e vai até setembro do ano que vem. Donald Trump culpa os democratas pela demora no acordo. Hoje, no Salão Oval da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos anunciou um acordo com farmacêuticas para reduzir o preço de canetas emagrecedoras. Durante o evento, Gordon Findlay, executivo de uma das empresas, passou mal e desmaiou. A Casa Branca disse que ele já se recuperou. Autoridades mundiais discursaram na cúpula do clima. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que o aumento da temperatura do planeta é uma falha moral e uma negligência mortal. Os olhos do mundo estão atentos a este lugar. Belém recebeu hoje autoridades de todas as partes do mundo na reunião que antecede a COP. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta sobre o aumento da temperatura. Every fraction of a degree means more hunger, displacement and loss, especially for those least responsible. This is moral failure and deadly negligence. O príncipe William da Inglaterra declarou apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Brazil's proposal for the Tropical Forests Forever Fund is a visionary step toward valuing nature's role in climate stability. Os países com mais florestas tropicais são Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo. O presidente do país africano disse que a crise climática provoca inundações, erosões e leva à insegurança alimentar. Disse ainda que os financiamentos globais são insuficientes e mal usados. O vice-primeiro-ministro da China pediu o fim das barreiras comerciais que impedem a transição energética e um desenvolvimento mais sustentável no mundo. A Cúpula dos Líderes é um evento que pela primeira vez é realizado antes da COP.
Os discursos das autoridades alinham o que será debatido nas reuniões da cúpula climática realizadas na semana que vem. Desta vez, os oceanos também estarão na mesa de debates. Se a gente não falar do oceano, a gente está deixando de fora 70% do planeta. O ministro das Cidades defendeu mais investimentos de países ricos. Porque são eles os principais emissores de poluição no nosso planeta. Então as cidades, elas têm que estar no centro da discussão das soluções. O Supremo Tribunal Federal do Brasil iniciou nesta sexta-feira o julgamento do recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-chefe de Estado brasileiro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O Supremo Tribunal Federal do Brasil começou esta sexta-feira a apreciar os recursos apresentados por Jair Bolsonaro e outros 6 condenados no processo que investigou a tentativa de golpe de Estado ocorrida após a derrota eleitoral do ex-presidente em 2022. O julgamento realiza-se em plenário virtual da primeira turma e deverá prolongar-se até 14 de novembro. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Foi responsabilizado pelos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de património público. A defesa do antigo presidente alega ter havido cerceamento de defesa, omissões e contradições no acórdão e reclama a revisão da pena. Pede ainda a unificação dos crimes imputados, o reconhecimento de desistência voluntária e a redução da pena. Além de Bolsonaro, estão em julgamento os recursos apresentados pelo deputado Alexandre Ramagem, pelo almirante Almir Garnier, por Anderson Torres e pelos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, todos apontados como parte do núcleo principal da tentativa de golpe.